Antes de morrer, em sua cela, Cipriano invocou a presença do demônio Ferrabras. Ferrabras lhe apareceu como um homem negro de mais de 3 metros de altura. Possuía belos olhos verdes. Estava completamente nu, a não ser pela coroa, anéis, pulseiras, colares e tornozeleiras de ouro que usava. Cipriano, em um estado debilitado, pediu: Ferrabras, sultão de Babilônia, por tantos anos lhe servi, eu lhe imploro que me faça um último favor. Ferrabras, com sua voz imponente, respondeu: Cipriano de Antioquia, tu vais morrer hoje. Com a força de tua alma, após a tua morte, poderá fazer o que quiser, e não precisará de favores. Cipriano estava deitado no chão de terra, havia sido muito torturado. Com seus encantos, ele e Justina não sentiam mais dor quando os carrascos os feriam, mas o corpo estava se esvaindo em força. Cipriano disse: Ferrabras, nada para mim eu peço. Eis que Justina teve uma filha, uma criança minha. Ela está escondida com a alma de leite na Síria. Ela não herdou poder de mim algum, e o sangue comum de Justina que reina nela. Eu lhe peço, faça com que ela seja uma bruxa, dê a ela poder e a batize com um novo nome. Ferrabras passou a evaporar em fumaça negra, mas antes de partir, ele disse: Que assim seja. Na Síria, em uma choupana de barro e palha, Ferrabras encontrou a criança. A pobre ama de leite nem sequer viu quando o demônio entrou em sua casa, na calada da noite, e raptou a bebê que não passava de 6 meses de vida. Ferrabras ordenou que uma de suas servas, a feiticeira Ningizidá, dos bosques fenícios, cuidasse da criança até que ela completasse 7 anos de idade. Ferrabras a batizou de Lúcia. Chegada à idade de 7 anos, a menina foi trancada em um quarto sem água ou comida. Por 12 dias ela agonizou até que morreu. No exato momento de sua morte, Ferrabras apareceu e em uma de suas mãos estava o figo púrpura da árvore maldita. Com suas unhas compridas, ele despedaçou o figo e foi empurrando garganta abaixo na menina que estava morta. A menina reviveu, e dentro dela o espírito de Tená se fundiu com a alma da criança, e Lúcia se tornou tão poderosa quanto foi Cipriano da Antioquia. E nela, a linhagem da figueira teve o seu início. A terrível bruxa Lúcia da Figueira Brava também comungava da raiz de Évora. Lúcia viveu 10 vezes o que é comum para um ser humano. Ela saiu da Síria e foi para a Grécia. Em terras gregas, ela veio a falecer, assassinada por um motivo absolutamente torpe. Um de seus amantes a esfaqueou em uma crise de ciúmes. Bruxas gostam de levar a vida de um jeito um tanto vulgar. Porém, eram proibidas de amar os homens, elas só os usavam. Lúcia teve uma filha que não possuía dom algum, uma neta que era vazia como uma árvore podre, mas a sua bisneta foi uma mulher surpreendente. A bisneta de Lúcia veio a ser Poliana Clarividente, a grande manipuladora de oráculos da Itália. Poliana jogava tudo e em tudo ela previa. Nas runas, no tarô, nas vísceras, nas borras, na areia e em tudo mais. Poliana via espíritos. Ela pariu 12 vezes, 7 crianças vingaram, 5 morreram. Poliana foi internada em um hospital psiquiátrico pela família de seu pai, que acreditava que ela era louca. Um dia, as freiras sentiram cheiro de fumaça no prédio. O quarto de Poliana estava em chamas. As freiras viram o vulto de um homem muito grande em volta da cama, que estava envolvido em labaredas vermelhas. Quando o fogo se dissipou, ela havia desaparecido de seu quarto. Não havia sinal de corpo. Era como se nunca houvesse tido alguém ali. Poliana nunca mais foi vista, então passaram a se referir a ela como Poliana Clarividente, arrebatada para o quinto dos infernos. Uma das filhas de Poliana foi adotada por uma prima distante que acabara de se casar com um português. Ela recebeu de Poliana o nome de Murta, mas sua nova família a renomeou como Isabel. Isabel teve um filho chamado Antônio. Este teve outro filho chamado Fabrício. Fabrício era um legítimo português que decidiu tentar a vida na ilha de Veracruz.
Por volta do ano de 1600, ele e sua família embarcaram em um navio rumo ao Brasil. Aqui, Fabrício se estabeleceu como boticário em uma vida pacata. Uma tataraneta era Maria da Conceição. Maria era sulista, mas mudou-se para São Paulo, vendo que a perseguição no sul era muito grande. A Inquisição estava matando milhões pelo mundo. Maria era assim uma bruxa, mas era profundamente discreta, pois temia fogueira. Muitos pensam que o Brasil não acendia fogueira contra as bruxas, mas há casos conhecidos geralmente na cidade de São Paulo de mulheres mortas na fogueira pela Inquisição. Maria era chamada de Maria das Ervas do Demônio, pela manipulação de plantas que utilizava em seus feitiços. Certa vez, houve uma grande procissão de pessoas rumo às portas da casa de Maria, implorando que ela usasse suas ervas para curar a peste negra, que estava matando a colônia italiana da província. Um padre se voltou contra Maria, a acusando de pacto com o demônio, o que deveras ela realmente havia feito, e a levou a julgamento sob a coroa de Portugal. Maria foi morta na fogueira no ano de 1798, acusada de usar as ervas para perverter as pessoas em nome de Satanás. Maria deixou um filho, este que fugiu para o Rio de Janeiro e lá se firmou como taberneiro. Ele se casou com uma serviçal de um dos casarões da monarquia. Desse casamento nasceu Lorena, a diabólica. Lorena não sabia de nada sobre a sua família. Foi quando ela, na noite que completou 12 anos, recebeu a visita de Ferrabras, o demônio. Era uma casa muito simples, em uma rua muito movimentada. A família morava sobre a taberna onde o pai e a mãe trabalhavam. Em seu quarto simples, com móveis de madeira rústica, Lorena dormia em sua cama de lençóis puídos de algodão. No meio da madrugada, ela ouviu um riso. Era a voz de homem. A menina estava deitada. Ergueu a cabeça e esfregou os olhos para ver o que estava acontecendo. Foi nisso que ela se deparou com o tamanho gigantesco de ébano e ouro aos pés da sua cama. Ela a princípio tentou gritar, mas voz alguma saía de sua garganta. Ferrabras então avançou sobre ela e beijou-lhe a boca. No momento que os lábios se tocaram, toda a informação da linhagem da figueira passou para a cabeça de Lorena. Ferrabras saiu de cima da menina e disse: Sei que é muito a se absorver. Eu voltarei daqui a 7 dias. Use esse tempo para pensar em quem você é. Lorena passou o restante da noite acordada, analisando tudo o que havia visto na visão passada pelo demônio. Ao amanhecer, ela foi até a cama de seu pai e, sentada ao lado dele, ela perguntou: Papá, qual era o nome de minha avó? O pai de Lorena era um homem já passado dos 50 anos. Ele olhou para ela e disse: Lorena, tem coisas que você não precisa saber, minha filha. Lorena então apanhou a mão de seu pai e disse: Mas eu já sei de tudo. O sultão da Babilônia me contou. O pai de Lorena fez uma expressão triste e se sentou na cama. Ele olhou para Lorena e perguntou: Filha, você fez algum tipo de promessa a ele? Não, papá. Ele só me mostrou todas as que vieram antes de mim. Ele não me pediu nada. Mas ele irá lhe propor um pacto. Não aceite. E não conte isso a ninguém. Sim, papá. Eu não vou aceitar nada do que ele propor. 7 dias se passaram e então Ferrabras retornou. Madrugada de verão, a luz estava enorme no céu. Lorena estava em sua cama quando o gigante se aproximou. Ele era tão alto que se encurvava para não bater a cabeça nas vigas do telhado. Ele se aproximou dela, se agachou ao lado de sua cama. Ele olhava para ela com seus grandes olhos verdes. Ele estendeu a mão diante dela e mostrou um anel de prata bem velho, que possuía o formato de um galho de árvore. Ferrabras disse: Esta aliança da figueira foi sua ancestral Lúcia quem forjou pessoalmente essa joia. Se você desejar, ela poderá ser sua, mas para isso você deve se abrir para um mundo que ainda não conhece. Eu posso lhe ensinar tudo o que precisa saber, mas para isso você deve aceitar se casar comigo. Você poderá ter filhos de um homem se quiser, só não poderá amar. Eu serei o dono do seu coração, e essa promessa você não deve trair. As bruxas são esposas de seres como eu. Lorena apanhou o anel e o colocou no dedo anelar esquerdo. Ela admirou como o anel cobria
todo o dedo, quase alcançando as unhas. Era lindo. Ela pensou por alguns minutos e disse: Sim, Ferrabras, eu aceito. O demônio beijou a testa da menina e então ele abriu a outra mão e mostrou o que tinha nela. Eram livros, exatos 5 cadernos. Estavam todos bem conservados.